E aí? Vamos começar a aula de hoje. Vamos trabalhar com um assunto interessante. Eu ainda não tinha trabalhado esse assunto no aulão, vou fazer isso hoje, vou trabalhar crase, tá? Tentar trabalhar a crase na perspectiva da Banca Exaf. Mas pelo amor de Deus, siga o material, tá? Você que está assistindo aqui, siga o material, você que conseguiu pegar o material depois também, acompanhe. Eu vou colocar algumas dicas para conseguir eliminar os problemas relacionados ao assunto de colocação do acento grave indicativo de crase. É certo que alguém vai assistir a essa aula daqui a alguns dias e vai deixar um comentário assim no YouTube. Ah, mas não é bem assim, porque se fizer desse jeito está errado. Então é assim. Eu quero só que você acerte a questão da prova, tá? Eu não quero que você escreva um livro sobre crase. É só para você acertar. Então, se você for dar opinião assim no sentido de querer zoar a minha dica, vá se lascar. Tá? O negócio é, vamos trabalhar de uma maneira objetiva. Pega o seu material e entenda inicialmente o que é crase. Vamos começar o nosso trabalho. Eu vou colocar aqui, você coloca aí também. Tá? Então, crase, criatura, não é o bonezinho virado para lá. Tá? Não é o bonezinho da direita ou da esquerda, não é o acento. O nome do acento, isso aqui é o que nós chamamos de acento, o que, galera? O acento grave. Esse é o acento grave e ele indica que houve crase. Nós chamamos acento grave indicativo de crase. Esse acento significa, ele indica, ele demonstra que houve na sentença uma junção de elementos. Houve ali uma espécie de combinação ou contração. A palavra é essa, contração de dois elementos. E por isso nós teremos a palavra, então, recebendo esse acento grave. Crase pode acontecer, por exemplo, na frase a sala azul. Na frase a sala azul, você não tem acento indicativo de crase, porque nós não necessitamos de acento. O fato de falar a sala azul, esse sala, esse A que termina e o A do azul que começa, falo de uma vez só. Esse fenômeno é chamado de crase ou também elisão. A gente estuda isso na escansão métrica dos versos numa poesia. O que importa para o concursando é saber quais são as ocorrências desse acento com a palavra A. Ou melhor, quando essa palavra A aparece duas vezes. Então nós temos que entender que o A, chamado de A craseado, popularmente chamado de A craseado, é uma junção. Basicamente, você tem o A duas vezes. E preste muita atenção, você que está me assistindo aí, que repugna a língua portuguesa, de acordo com a ortoépia, é repugnante você falar o A duas vezes. Tem gente que fala assim, ele foi à festa. Só se você for gago para falar desse jeito. Ele foi à festa. Tá? Ou tipo DJ, foi à festa. Tá? Não é assim. Você fala, foi à festa. Apenas uma vez o A. Porque se você já utilizou esse mecanismo para falar uma vez só, por que você vai repetir? Né? Ah, mas eu falo que é para entender. Então, não pode. Porque isso repugna a língua portuguesa. Assim como falar a palavra mas. Mas é repugnante para o português. É mas que se fala. E tem gente que fala mas. Está explicando, fala, mas não é bem assim. Tá? Então vamos a um pouquinho de teoria. A teoria a que eu me refiro está aí no seu material. Dê uma olhada. Eu falo para você que o acento grave indicativo de crase é exigido quando você junta aquilo que nós chamaremos de A número 1. A número 1 da nossa teoria vai ser a preposição. Tá? Preposição. Essa preposição que está lá na nossa lista de preposições, lá no ACDEPST, a, ante, até, após, etc. Tá? Então você tem que entender esse A número 1. E é a junção desse A número 1 com outros tipos de A. Você vai ter o A número 2, que para a língua portuguesa é o artigo de que natureza, gente? Artigo definido. Então daqui nós já tiramos uma regra muito importante, que com palavra indefinida, crase está fodida. Porque não existe a possibilidade de se colocar acento grave se a palavra estiver indefinida. Tanto que o acento é utilizado quando você tem um artigo de que natureza?
definido, tá? Artigo definido feminino. Tem que ser sempre no singular? Não. Eu posso ter, por exemplo, fez referência às regras. E daí tem um A no plural, então temos ali sem problema o A craseado. Você pode ter isso aqui, você pode ter um outro tipo de A ainda, que seria o nosso A2. Mas esse A2 a que eu me refiro agora não é mais o artigo definido. Nós podemos ter ali um pronome de que natureza, gente? Um pronome o quê? Demonstrativo. Aí você fala, professor, eu só sabia que o A era pronome oblíquo átono. Não. O A também pode ser um pronome demonstrativo. Lembra que você estudou na morfologia o seguinte, se você puder permutar, se você puder trocar o A por aquela, então ele é um pronome de natureza demonstrativa. Então o pronome demonstrativo, quando começa com A, pode receber o acento grave indicativo de crase. Ou ainda, nós podemos ter a combinação desse A1 com o que nós chamaremos de A2, mas o A2 aberto. Como assim? É o nosso A2 dos demonstrativos. E são eles aquele, o termo aquele, depois o termo aquela, e para fechar o termo aquilo. Tá joia? Então, aqui nós temos essa possibilidade de colocar acento grave indicativo de crase. Professor, eu quero exemplo. Eu vou mostrar para você então. Coloca aí exemplo para você poder entender. É muito fácil, tá? O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para você entender e já poder matar sem problema algum. É assim, ó. Mário foi à festa. Perfeito. O que aconteceu nessa circunstância? Eu tive que colocar o acento grave indicativo de crase. Vamos analisar o porquê. Você vai entender se existe preposição ou não nessa construção por causa da regência. E pode ser regência verbal ou regência nominal. Esse é outro tópico que você tem que entender muito bem. Porque a ESAF, quando cobra de uma maneira velada. Cobra de uma maneira escondida. Então pensa comigo aqui, ó. Esse verbo, pensa lá. Verbo ir, quem vai a algum lugar, correto? Correto. Então nós tiraremos o A1 do verbo. A preposição saiu daqui, correto? Correto. Agora eu pergunto para os senhores, a palavra festa é masculina ou feminina? É uma palavra feminina, tá? Feminina. Então se coloca aqui para cima que o nosso A número 2 sai dessa palavra. Porque não é qualquer festa. A festa não está indefinida. Eu defini que festa é essa. Justamente por isso, eu somo o primeiro A ao segundo A. E eu terei essa forma aqui. O A com acento grave indicativo de crase. Professor, eu quero confirmar, eu quero saber se isso aqui está certo. Eu vou te dar uma dica. A dica é você pegar essa palavra feminina nessa circunstância e tentar trocar por um termo masculino. Tenta trocar festa por bate-coxa, tá? Como é que vai ficar? Nossa, professor, que expressão horrorosa. Ué, não tem problema, pode utilizar. Mário foi, aí como é que vai ficar? A bate-coxa ou ao bate-coxa? Para quem não sabe o que é bate-coxa, é um tipo de festa, tá? Pronto. Se eu colocasse baile, beleza, foi ao baile. Isso aqui, ó, essa forma não vai ser substituída por ao, sim. E o que acontece? A forma ao, basicamente, é preposição, tá? Mais o que? Esse o é o que, galera? Artigo. Então você entendeu que se trocar a por ao, crase nada mal. Compreendeu? Essa frase está no seu material. Trocando a por ao, crase nada mal. E você não seja animal de tentar pegar essa regra e jogar fora. Quer dizer, eu acho que não funciona. Para a maior parte dos casos funciona. Tá? Então assim você vai ver que eu vou eliminar uma questão da ESAF fazendo isso aqui. Porque qual é a parte legal da ESAF? Na maior parte das questões você tem uma gradezinha ali com vários as ali no meio, para você dizer qual tem acento grave e qual não tem acento grave. Então aqui, ó, a primeira parte da teoria foi
na boa. Vamos pegar outra aqui, ó. Coloca assim, chegamos, tá? Aquele assunto. Beleza? O que acontece? Eu necessito do acento grave indicativo de crase aqui. Você fala, professor, mas espera lá. Eu já ouvi falar que existe uma regra mais ou menos assim, diante de masculino, crase é pepino. Claro, essa regra existe, eu até explico essa regra de vez em quando, mas não funciona bem com esse pronome, tá? Por quê? Porque esse aqui é um pronome demonstrativo, e ele começou com qual letra? Olha aqui, com a letra A. Aí eu pergunto para os senhores, esse verbo chegar aqui, vamos analisar a regência do chegar. Quem chega, chega a. Correto? Então, olha só, a regência que nós temos empurra para cá o nosso A número 1, que é o A preposição. E o nosso A número 2 está aqui, ó, na cabeça do pronome demonstrativo. Mas tem que ser demonstrativo aquele, aquela, aquilo ou demonstrativo A. Então, olha só, o nosso A2 está aqui. Soma um com o outro, acento grave, não é facultativo. Aquele é obrigatório. Tá joia? Obrigatório. Fácil pra caramba. Vamos pegar o último exemplo, talvez que pudesse dar um pouquinho mais de trabalho. Coloca assim, ó. Escreva. Minha gravata é semelhante, agora aqui abaixo, a que você comprou. Tá? Colocar um exemplo qualquer aqui. Minha gravata é semelhante a que você comprou. Existe acento grave indicativo de crase aqui? Sim ou não? Não sei, professor. Vamos analisar então. Pensa comigo. Essa palavra semelhante aqui, vamos analisar? A regência da palavra semelhante. Aquilo que é semelhante a alguma coisa. Então essa palavra exige preposição ou não? Exige. Ou seja, nós temos a preposição a, que é o nosso a número 1, correto? Correto. Como fazer para saber se aqui você vai ter o A2? Pensa comigo, use sua cabeça. Eu tenho aqui um pronome relativo, não tenho? Tenho, tá? Quem está estudando para ESAF tem que saber o que é isso, cara. Tem que conhecer a morfologia muito bem. E daí, quando você conhece a morfologia bem, você sabe que com o pronome relativo, você pode ter, e na maior parte das vezes você tem, um antecedente que não é artigo. O antecedente é um pronome demonstrativo. Se você tem dúvida, tente trocar esse a por aquela. Veja se dá certo. Minha gravata é semelhante àquela que você comprou. Deu certo? Deu certo. Então, se eu tirasse a palavra gravata e colocasse boné, como é que ia ficar? Meu boné é semelhante ao que você comprou. Pega a regra que eu falei agora há pouco. Trocando a por ao, crase, nada mal. Joia? Sem problemas. Essa aqui é a teoria, é aquilo que você tem que levar para a prova. Agora vamos eliminar algumas questões. Como assim eliminar questões? Eu vou passar os casos proibitivos de crase. Aquele caso que se você colocar o acento grave, errou. A banca ESAF gosta de apostar nisso. Não perguntando para você se o acento vai ou não vai aparecer ali. Ela costuma colocar várias lacunas e inserir um A craseado no pedaço que não poderia inserir. Vamos então eliminar isso. Acompanhe seu material comigo. Olha só. A primeira coisa que eu coloquei lá para você, dentre os nossos casos proibitivos, eu coloquei lá. Não se pode utilizar acento grave indicativo de crase, o quê? Diante de palavra masculina, tá? Então vamos começar falando sobre isso. Primeiro tópico com relação à palavra masculina. Joia. Aí eu quero que você tente analisar a seguinte construção. Fez, olha só, fez uma pergunta, fez uma pergunta a Mário. Joia, quem é o Mário? Não importa e nem tente responder a essa pergunta agora, tá? Quem faz uma pergunta nessa circunstância, faz alguma pergunta a alguém, correto? Correto. Aí eu vou perguntar para você, aqui, eu tenho preposição, ou eu tenho artigo, ou preposição mais artigo? Aqui você só tem a preposição.
Por quê? A palavra Mário é masculina ou feminina? Se eu fosse colocar um artigo na frente do Mário, o ou a? Bem, eu acredito que seja o, né? Até agora, o Mário mostrou, né, que está fazendo a ação ali, que ele é o ativo. Então é o Mário. Beleza? Não é a Mário. Então, aqui eu só tenho a preposição, ou seja, só temos o a número 1. Professor, eu quero uma regra para facilitar isso. Vai a regra, meu filho. Diante de masculino, crase é pepino. Aí você que está me assistindo aí é professor de língua portuguesa e quer me trollar, vai falar assim, nada a ver, porque pode ter tipo gol a Pelé. Aí o cara fala assim, ele coloca no comentário que existe gol a Pelé. Aí eu falo para você, meu filho, não seja idiota. Eu sei e os meus alunos também sabem que esse acento grave aqui está correto. Por quê? Eu sei que o Pelé é masculino, mas o fato é que esse a Pelé está mostrando que essa expressão é uma expressão que indica a moda de. E nós temos uma frase para isso também. Se for a moda de, crase vai vencer. Então, olha só, pode colocar aqui sem problema algum. Então veja que a do pepino funciona, a do a moda de também funciona. A nossa regra está abarcando todo o escopo da matéria, não há problema. Então, ó, palavra masculina, fuja do acento grave indicativo de crase. Segundo caso, está ali, ó. Eu quero seguir a risco o nosso cronograma. Palavras de sentido indefinido, tá? Então coloca lá. Se o termo for de sentido indefinido, não dá certo, tá? Por quê? Sentido indefinido. Porque não vamos ter o nosso artigo ali no meio. Imagine que eu coloque a seguinte sentença. Ele não vai a festas. Festas. Ó, talvez aqui esteja um dos grandes segredos do concurso público. Meu aluno querido que está aqui me assistindo, você da web, essa regra vai mudar a sua vida, camarada. Se até hoje você errou isso aqui, se você achava que aqui tinha acento grave, não tem. Por quê? Vamos lá. Olhe para esse verbo. Tá? O cara que é iniciante ia fazer o seguinte, opa, quem vai, vaiar. Então, puf, crase, ia perder. Por quê? Vamos lá, quem vai, vai. Então tem um a um. Nossa, a colaboração está demais, né? Eu vou falar quem vai, vai, e daí vocês respondam. E a galera que está aí no chat, pelo amor de Deus, abra uma janelinha e escreva A. Quem vai, vai, A. Só para poder responder, eu me sentir mais confortável. Quem vai, vai. A. Melhorou, tá? Então nós temos o A número 1, que é da regência daqui. Aí você fala, professor, palavra festas, feminina? Eu sei que vai acento grave. Ô, meu camarada, eu vou te perguntar, existe artigo na frente dessa palavra festas? Você fala, claro que existe, está ali. Então tá. Então tá um artigo com erro de concordância, né? Eu fiz uma festas. Claro que não, cara, né? Essa palavra está sem artigo, ela está generalizada. Está generalizada, ela está indefinida. Beleza. Aí você fala, professor, você explicou tudo isso, não entendi nada. Se você não entendeu, vamos lá para uma regra que vai mudar a sua vida. Cuidado. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. De novo. Letra A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Não vai entender essa regra errado, pelo amor de Deus. Tem gente que vê o as, se o a estivesse no plural, nós teríamos acento. Porque eu teria o artigo ali, ele estaria no plural. Tem gente que fala, não, palavra no plural, crase nem a pau. Não é assim, cara. O a, ele tem que estar no singular e a outra palavra no plural. Por quê? Porque daí está indefinido o termo. Fácil pra caramba. Veja ali no seu material, o próximo tópico que eu coloquei ali, ó, vou puxar aqui só para a gente seguir a mesma. Antes de verbos, coloque ali, com verbo não dá, meu filho, tá? Porque eu não posso colocar acento grave indicativo de crase diante de verbos. Olha o exemplo que eu vou colocar aqui. Está lá, todos estão, tá, dispostos a colaborar. Vamos lá. Pensa comigo. Qual é o verbo que está antecedido pela preposição? Eu ainda estou apontando, cara. Colaborar. Beleza.
Aí pensa comigo, onde está a preposição? Está aqui, né? Então tá, quem está disposto a alguma coisa, certo? Certo. Aí eu quero saber o seguinte, se aqui eu tenho apenas a preposição ou se eu também tenho o artigo. Eu não tenho artigo, porque se eu tivesse um artigo aqui, em primeiro lugar, eu teria transformado um verbo, que é o verbo colaborar, em um substantivo, correto? Porque toda vez que você coloca artigo na frente do verbo, se transforma em substantivo. Mas, qual seria o artigo lícito para se colocar à frente de um verbo? Pensa comigo. Quando eu falo assim, eu quero transformar a palavra jantar em um verbo, eu falo a jantar ou eu falo o jantar? O jantar. Então, seguindo a lógica da língua portuguesa, o único artigo que poderia aparecer aqui seria o artigo o. Né? Ao colaborar. Só que não temos artigo, não temos nada. Então, não tem acento grave. Não vá bobear numa dessas. Tá? Pergunta da galera aí já? Cristina, como ficaria a crase? Ele vai à festa, à fantasia. Aí tem acento grave. Olha só, ele vai à festa e essa festa ainda está determinada. Festa, a fantasia. Essa é a fantasia, locução adverbial feminina. Então tem acento grave, até 2 acentos graves aí nesse caso. Muito louco. Isso aí é muito interessante. A festa, a fantasia. Legal essa pergunta. Eu falo daqui a pouco de acento grave com a locução adverbial feminina. Mas vamos adiante ali, Siga, porque ele tem muita coisa para eu falar para vocês. O próximo tópico que eu coloquei ali, pronomes. A gente tem uma regra que é assim, diante de pronome crase passa fome, mas tem que saber que tipo de pronome é. Então você coloca lá, diante de pronomes. Quais são esses pronomes? Pronomes pessoais, pronome de tratamento, pronome indefinido, pronome interrogativo. Esses não admitem acento grave de jeito algum. Olha o exemplo que eu coloquei para você ali. Eu escrevi o seguinte, darei um presente a ela. Olha que coisa engraçada. Isso aqui é uma frase coloquial, pelo amor de Deus. Isso aqui não é frase do conteúdo formal da língua, tá? Olha só. Darei um presente a ela. Aí você falou, professor, por que não é formal isso aqui? Porque se fosse formal, seria dar-lhe-ei um presente. Se fosse formal, seria assim. Porque, afinal de contas, para um pessoal, caso reto, não desempenha a função de objeto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, de vez em quando, a banca vai lá e mete o acento grave aqui. Não pode. Está errado. Por quê? Porque isso aqui é um pronome pessoal. Se eu tivesse assim, fez referência a alguma pessoa, errado. Não posso colocar. Se eu colocar a palavra alguma, é um pronome indefinido. Então, proibido. Fez referência a Vossa Excelência. Não pode colocar. Se você colocar ali, está errado. Porque Vossa Excelência é pronome o quê? Pronome de tratamento. E com pronome de tratamento, crase é um tormento. Tá joia? Muito fácil isso aí. Vamos adiante ali, seguindo o roteiro, porque o nosso roteiro é longo, então eu estou indo rápido por causa disso. Acompanha lá. Coloquei para você os nomes de cidade, topônimos, tá? Então coloca lá. Topônimos, nomes de lugar, basicamente. Topônimos que não admitem o artigo. Eventualmente você fala o nome de lugar que não admite artigo. E daí você vai ter uma regrinha para fazer isso aí. Olha só, vamos colocar aqui a seguinte frase. Fui a Cascavel. Vou tentar explicar essa regra aqui de uma maneira bem objetiva para você. Quem vai a algum lugar. Nós temos o A, o número 1? Temos. O A1 está resguardado, está aqui. Agora eu pergunto para você, a palavra Cascavel, ela recebe o artigo A à sua frente ou não? Pensa comigo. A única regra que você aprende na escola, vou A, volto da, crase A. Vou A, volto de, crase, para quê? Você vai a Cascavel, você volta da Cascavel ou de Cascavel? Você volta de Cascavel. Então aqui nós não temos o acento grave indicativo de crase. Aí você fala, mas professor, peraí. E se eu for viajar e for a Cascavel do Alfa Concursos? Imagina que eu determine a palavra aqui ao lado. Escrevo, vou a Cascavel do Alfa Concursos, tá?
Beleza. Se você determinar a palavra aqui ao lado, aí vamos lá. Eu vou a Cascavel do Alfa Concursos, eu volto da Cascavel do Alfa Concursos. Nessas circunstâncias, se eu tivesse a determinação aqui, aqui nós também teríamos. Caso contrário, não teremos. Tá? Então depende do contexto, gente. A língua portuguesa, para a banca ESAF, ela é malandra. Fácil da mesma maneira, mas tem que tomar cuidado com alguns aspectos, algumas minúcias da língua. Vamos pegar ali, ó. Aí você fala assim, professor, se eu for à Alemanha, eu vou à Alemanha, eu volto da Alemanha, não de Alemanha. Então tem acento grave indicativo de crase aí? Sim, tem sim. Tá joia? Vamos adiante. Próximo tópico, pega lá. Coloquei ali para você dar a palavra casa. Esse da palavra casa é muito legal, cara. Eu vou usar um erro da língua portuguesa para poder explicar para você isso aqui, tá? Palavra casa, quando for empregada no sentido de próprio lar, nós não possuímos o quê? Acento grave indicativo de crase. Então, casa no sentido de próprio lar não vai receber o acento grave indicativo de crase à sua frente. Veja o caso. Ele chegou à casa. Ponto. Como é que você sabe se a casa é dele ou se não é dele? Unicamente pelo acento grave indicativo de crase. Vamos usar uma regra errada da língua portuguesa para você entender. Como é que o brasileiro fala isso? Quando você vai para a sua casa, ele fala assim, eu cheguei em casa. Mas está errado, porque quem chega, chega a. Mas veja que você falou, eu cheguei em casa. Você não falou, eu cheguei na casa. Né? Então não teve artigo ali, à frente da palavra casa. Significa que a casa é a sua, é próprio lar. Beleza? Porque ela não está determinada. Agora, imagine que você foi à casa da Creide. Quando você chegou, você falou, cheguei em casa de Creide. Ou você fala, cheguei na casa da Creide. Você fala, cheguei na casa da Creide. Daí você somou o em mais o a. Eu quero dizer para vocês, quando for próprio lar, está assim, sem acento grave indicativo de crase. Quando a palavra casa estiver determinada, não for a sua casa, for a casa de outrem, vai haver o acento. Então, se eu colocar assim, ele chegou, tá? A casa de João. Beleza, não tem problema, porque a casa não é dele, é a casa de João, então recebe acento grave. Casa de João, casa de Manuel, casa da Luz Vermelha, dá na mesma. Tá joia? Você determinou a casa, o acento grave indicativo de crase tá ali. A mesma coisa vai valer para a palavra terra. Vamos para lá, vamos para lá? Olha só, coloca aí a regra da palavra terra. Você vai colocar o seguinte, que quando você tiver a palavra terra no sentido de solo, nós não teremos o acento grave indicativo de crase. Veja só o exemplo que eu coloquei ali para vocês. Os tripulantes vieram à terra. Estavam no navio, desembarcaram, vieram à terra. Os tripulantes, aí você coloca lá, vieram, joia, à terra. Ô professor, se for planeta Terra, já vou responder a sua pergunta. Aí tem acento grave, tá? Mas aqui, ó, no sentido de que eles desembarcaram, chegaram ao chão, solo. Aqui você não tem acento grave indicativo de crase. Por quê? Porque é regra da língua portuguesa, convenção. A mesma regra que eu coloquei do lado de lá, vale para cá. Se eu disser, cheguei à terra de meus pais, com acento grave indicativo de crase. Não se preocupem, porque casa e terra não são focos do concurso público. De vez em quando aparece uma questãozinha numa banca menor falando sobre isso. Agora, banca boa pede para você analisar a estrutura da língua, ou seja, lá na parte da teoria que eu expliquei no começo da aula. Joia? Joia. Vamos pegar aqui mais uma regrinha. Depois desse caso da palavra terra, eu coloquei para você ali de expressão com palavra repetida. Então você vai colocar assim, ó, palavra repetida, crase o quê? Proibida. Palavra repetida.
repetida. Joia. Então, olha só. Coloca lá a expressão mano a mano. Mano a mano. Joia. O que significa mano a mano? Um contra o outro. Ou você disse assim, ele matou todos os manos. Mano a mano. Daí é o mano. Mano, brincadeira, esse mano não tem nada a ver, tá? Mas palavra repetida, crase proibida. Não seja bobo, meu filho. É uma expressão com palavra repetida. Expressão cristalizada da língua. Face a face, dia a dia. Agora, se eu disser, preciso declarar guerra a guerra. Aí vai acento grave. Porque quem declarou guerra a alguma coisa. Isso foi um caso fortuito. Foi um caso fortuito. Beleza? Beleza. Palavra repetida já foi. Agora você coloca mais uma aí. Dos numerais cardinais. Numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo. Olha o tamanho da regra. Numeral cardinal referente a substantivo não determinado pelo artigo. É melhor você pensar assim. Diante de cardinal, crase faz mal. Mas quando for hora, crase sem demora. Se a palavra estiver determinada, a crase está liberada. Então você coloca assim, ó. Cardinais. Aí vamos observar um exemplo aqui, ó. Vou colocar o seguinte exemplo. Assisti a 2 aulas de português. Joia. Pensa comigo. De onde saiu essa preposição aqui? Quem assiste, no sentido de ver, assiste. A. Perfeito. O A número 1 está aqui. Cadê o numeral cardinal? 2. Correto? Correto. Não está referente a um substantivo? Aulas. Sim ou não? Sim. Esse substantivo está determinado pelo artigo? Não, porque se tivesse seria como? As 2 aulas. Usa a cabeça, meu filho. Não fica decorando tanta regra. Olha aqui, ó. A no singular. Palavra no plural. Crase. Nem a pau. Você não vai errar uma coisa dessa. Muito fácil, cara. Vamos pegar o meu roteiro aqui, ó. Veja lá os próximos tópicos que eu coloquei para você. Que se eu tiver, por exemplo, um numeral assim, um cardinal referente à hora, chegamos às 2 horas. Beleza, aí você vai ter o acento grave, na boa. Por quê? Porque eu tenho uma locução adverbial feminina indicando o horário. Aí sim. Aí você vem com aquela pergunta, ô professor, mas se eu colocar o seguinte, eu esperei das 2 às 3 horas. Pergunto para os senhores, com ou sem acento grave aqui? Nesse caso, eu utilizo acento grave, porque... Olha só, das 2 às 3 horas. Esse das não é a preposição de mais o artigo as? Sim ou não? Sim. Então esse as aqui será a preposição a mais o artigo as. Por isso que nós temos. Agora, cuidado, não vá se enganar. E se eu tivesse a seguinte expressão, esperei de 2 a 3 horas. Vamos avaliar a seguinte circunstância. É a sua namorada falando com você, tá? Se for a sua namorada falando com você, ela diz, eu esperei das 2 às 3 horas e de 2 a 3 horas. Em qual das 2 frases você não morre? Ou, assim, qual das 2 frases você apanha menos? Você apanha menos na primeira, porque quanto tempo você esperou ali? Aliás, ela esperou quanto tempo? 1 hora. E aqui? Então, de 2 a 3. Né? Ou seja, mais do que lá. Olha para cá, meu filho. Aqui a gente só tem a preposição. E aqui a gente também só tem a preposição. Sabe como é que é o nome disso? Paralelismo. Isso aparece na prova? Opa, aparece. E acaba pegando o mané que não está prestando atenção. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. De vez em quando, você tem uma enumeração. O cara coloca uma preposiçãozinha aqui, bem bonitinha, e não repete mais o A à frente dos elementos de enumeração. E o magrão acha que tem que aparecer o acento grave ali. Só vai aparecer numa enumeração se eu tiver o artigo em todos os elementos. Então, muito cuidado com isso aí. Joia? Joia.
Vamos para lá, olha só. Eu fechei esse lance de crase proibitiva. Eu quero que você analise uma coisa agora comigo. Vamos para um tópico de crase obrigatória, tá? Professor, você está passando todas as regras? Não, meu filho, estou passando a parte mais evidente para você não errar isso aí, para você conseguir matar a prova, cara. Então você coloca lá, crase agora, essa aqui é a crase obrigatória. Ô professor, antes, quando eu estava estudando ali a parte da teoria, era obrigatória? Ué, juntou preposição, artigo A, aí crase é obrigatória. Calma que a gente já vai fazer a super dança do acento grave indicativo de crase. Se você ainda não viu, já está bombando, é o mais novo hit do verão. Não estamos no verão, né? Mas não tem problema, vai ser a mais nova música a bombar na internet, transformando uma porcaria numa coisa boa. Você já vai ver como é que funciona. Ó, eu coloquei no seu material o seguinte, a primeira regra, a regra da locução adverbial, o quê? Feminina. Vamos pegar uma regra aqui, ó. Adverbial feminina, locução, manda crase, meu irmão. Tá joia? Então, olha só, o cara falou assim, vire à esquerda. Veja só, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que provavelmente vocês não sabiam. Professor Tchê, tá? Professor Tchê e eu fomos, certa vez, a uma viagem. Saímos aqui da cidade, fomos aplicar uma revisão em Foz do Iguaçu e precisamos de sair de lá para ir a Toledo ainda, finalizar uma aula. E no meio do caminho, pegamos um contorno e nos perdemos totalmente. O professor Tchê tem um senso de direção espacial fabuloso e para dirigir assim, uma noção de segurança fantástica. 160 é a velocidade mínima. Né? E nós estávamos dirigindo, de repente, num debate super filosófico ali, bababá, vem assunto, vai assunto. Ele falou, cara, tô perdido. Como é que a gente faz para chegar a Toledo? Eu falei, velho, vamos pedir informação. Vamos pedir informação. Paramos o carro e tinha um senhor muito distinto parado na rua. Aí eu peguei a breja e falei assim, ô senhor, você pode dizer para onde a gente vai para ir a Toledo? Aí ele disse o seguinte, você pega firme para frente e pica a porva até o fim da vida. Ele quis dizer alguma coisa como vira à esquerda. Né? O pique a porva, até hoje nós não entendemos o que significa ou que expressão é essa do português. Mas esse vira à esquerda que eu coloquei aqui, por que isso aqui tem acento grave indicativo de crase? Ô professor, não é vira à esquerda? Não, cara, não é às esquerdas, não é às direitas. Pelo amor de Deus, é vire à esquerda. Isso aqui é uma locução adverbial feminina. É a crase obrigatória, meu filho. Você vai comprar alguma coisa, aí, por exemplo, o professor Evandro Guedes vai comprar um carro. O professor Evandro Guedes vai comprar um carro, ele compra o carro de que maneira? Você acha que o professor Evandro Guedes compra o carro a prazo ou você acha que ele compra o carro à vista? É claro que é à vista, meu filho. Então, olha só, esse à vista tem acento grave ou não? Por quê? Porque se eu comprar um carro à vista sem o acento grave, presta atenção, você todo o Brasil vai comer fora, vai ao restaurante ou vai comprar alguma coisa. E tem escrito assim, pagamento à vista, assim, ó, sem o acento grave. Vou mostrar para você como é que você faz para pagar. Você chega lá ao guichê, chega ao caixa e faz o seguinte, vou pagar. Fecha a conta para mim, por favor. Ou faz o sinal internacional de fecha a conta do garçom. Aí você fez o sinal internacional de fecha a conta para o garçom, ele foi lá, fechou. Aí ele fala, qual é a forma de pagamento? Você viu ali, ó. Tá sem o acento grave. Você fala assim, cara, eu vou pagar à vista, como tá ali atrás. O cara vai fazer assim. Não vai entender muito bem. Aí eu vou pedir, Ricardo, chega bem pertinho aqui a câmera agora. Aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar para essa criatura, bem nos olhos dela, eu falo assim, para pagar a vista é assim, ó. E a pessoa vai ficar te olhando com uma cara assim de, meu Deus, o que é isso? Você fala, tá bom, vou pagar a vista, um pouco aqui, ó. Ou você chega arrancando a vista porque vai custar os olhos da cara, velho. Porque a vista sem acento grave é à vista. Beleza? Então toma cuidado com isso aqui. Locução adverbial feminina deve ser craseado. Fala, professor, mas eu já vi na internet, já vi algumas gramáticas que se for no sentido de instrumento é opcional. De fato, ali é opcional, tá? Mas opta-se por crasear.
para ficar mais claro. Vamos pegar o próximo ali, ó. A moda de. Vamos colocar do lado de lá, então, termo masculino ou feminino com o valor de a moda de. Coloca lá, então, termo com o valor de a moda de, ou ao estilo de, etc., com acento grave, pelo amor de Deus. O que acontece? Nessa circunstância, você deve ter o elemento craseado. Masculino, feminino, não há problema. É obrigatório. Como eu falei antes, coloquei essa expressão aqui, ó. Coloquei lá. Gol a Pelé. Pelé é um cara, não tem problema, é o estilo de Pelé. Se eu colocar assim, ó, ele escreveu um conto a Machado. Ou quer dizer que ele escreveu com o Machado? Claro que não, cara. A Machado é estilo do Machado de Assis, sendo masculino ou feminino. Bife à milanesa, tá joia? Bife à milanesa, como é que se escreve isso? É separado, não é? É a milanesa, com acento grave indicativo de crase. Mas existem alguns locais que são os chamados restaurantes gramaticais. Quem gosta de comer bem vai ao restaurante gramatical, porque lá a gramática é ruim, mas a comida é boa, tá? Então, certa vez comi no restaurante gramatical que mostrava o bife à milanesa, sim, a milanesa. Era uma receita diferente. Bife à milanesa. Que tal esse aqui, Marcon? Bom esse aqui, né? Olha só, e esse bife à milanesa o cara ainda podia temperar, se ele quisesse, com isso aqui, ó. Shoyu. Juro pra você que isso estava no restaurante. E se você quisesse, eu poderia colocar esse shoyu nesse prato aqui, ó. Nesse aqui. No sushi. Olha que sushi bonito. Né? Coisa linda. E daí o pessoal só corrigiu, depois eu comecei a bater foto disso. Tá? Então você tem a milanesa, shoyu, sushi no restaurante gramatical. Gente, o que eu vou fazer? Para sintetizar todas essas regras, vou pegar aquelas duas frases que eu coloquei, vou jogar para cá e nós vamos resolver duas questões, para você ver como isso dá certo. Tá? Então a primeira dica que eu coloquei lá na parte resolvendo o problema, olha ali no resolvendo o problema, nós temos até o dedinho assim, ó, que você não tem mais problema com acento grave. Então se eu trocar a por ao, como é que funciona, gente? Trocando a por ao, crase, nada mal. Tá joia? Professor, não acredito que isso vai resumir a matéria. Depois você resolve o exercício comigo e veja. Aí depois você tem o quê? A no singular, palavra no plural. Deixa eu colocar aqui, ó. Palavra, aí você coloca entre parênteses, no plural. E qual é a referência? Crase, nem a pau. Olha a pergunta da galera. Ô professor, por que não tem acento grave no pau aqui? Por quê? Hein? Porque o pau é masculino. Então, diante de masculino, crase é pepino. A menos quando for a moda dele, porque daí a crase vai vencer. Faz o seguinte, meu filho. Pega aí o seu material, vamos analisar duas questões de desafio para você matar isso aqui na boa, tá? Questão de grade. Questão de grade. Vamos aprender como resolve essa questão de grade para você não se bobear. Em vez de você tentar ler e alternativa por alternativa, elimine por colunas. Olha o que a gente vai fazer. Vem para cá e daí a gente vai resolver a questão assim. Eu vou começar a ler e você vai dizer para mim se tem ou se não tem um acento grave. Olha só. Todo navio que aporta no país, de todo navio que aporta no país, são exigidos, em média, 112 documentos. Aí vem a lacuna e a palavra obrigatoriedade. Eu pergunto para vocês, a palavra com já é uma preposição, não é? Para que eu ia colocar outra ali? Então, tem acento grave ou não tem acento grave? Eu faço o seguinte, troque a palavra obrigatoriedade por uma palavra masculina. Professor, não sei que palavra masculina colocar. Coloca a palavra boi. Boi dá certo em qualquer circunstância. Pode não fazer o mínimo sentido, mas te ajuda. Quer ver, ó? Com o boi. Ficou ao boi ou o boi? Então era só um artigo, tá? Quer dizer, o primeiro elemento é sem acento grave indicativo de crase.
Usa a sua cabeça. Olha como é que tá. Tá assim. A com, A sem, depois está assim. A com, depois A sem, A sem. O que você já eliminou? Letra C e letra A. Você nem vai mais olhar para isso. Vamos adiante agora, no item 2 ali. É um calhamaço de formulários com diversas vias a serem remetidas. Gente, a palavra serem que está ali na frente é o que? É um verbo. E aí, pode haver acento grave diante de verbo? Diante de ação, crase é marcação. Diante de ação, crase é marcação. Então é sem acento grave. Sem acento grave. O que você fez? Você já eliminou. Vamos pegar o terceiro caso ali. Remetidas a órgãos. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Também sem acento grave. Depois, olha só, ali à frente, apenas no Porto de Santos, o maior do país, a burocracia exige. Com ou sem acento grave? Sem. Troca a burocracia por boi. O boi exige. Pronto. Já deu certo. Sem acento grave. Depois você tem ali à frente, no item 5. Por ser de navio, qualquer país faz a maior parte. Troca a maior parte por o boi. Faz o boi. Deu certo? Deu certo. É o boi, não é ao boi. Não tem acento grave indicativo de crase. Para fechar o item 6, conclui-se que a burocracia é poderoso entrave. Conclui-se que o boi é poderoso entrave. Aí você tinha uma questão em que não havia um acento grave indicativo de crase. Imagina a presença de espírito da criatura que está resolvendo a prova, vê um monte de acento grave e fala, cara, jamais vai ser essa aqui, pelo menos um tem que ter. Então, se você analisou assim, você matou a questão dando risada. A resposta marca aí no seu gabarito, é letra E. É letra E. Muito fácil, tá joia? Para fechar aqui, olha só, a última questão. Eu vou lendo, você diz se é com ou se é sem. Mais de 60 milhões de brasileiros usam a internet, a qual dedicam em média 44 horas mensais. Quem dedica alguma coisa, a outra. E se eu trocasse internet e colocasse boi, ao qual? É ou não é? É, então esse tem. Olha o segundo ali. Como se sabe a rede de computadores? Como se sabe, troca por boi. O boi. Tem ao boi ou é o boi? Tem acento grave ali? Não. Joia. Gente, só pela primeira você já matou quase tudo. Só pode ser C ou D. Tá? Vamos pegar aqui na segunda, você já matou. É letra D. Nem precisa continuar a questão. Você já matou, que é a letra D.